amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. A pena de morte hoje parece ser um tema démodé para o Brasil, apesar dela constar na nossa Constituição em caráter de defesa nacional para em situação de guerra. Então, só em situação de guerra e em casos de defesa nacional é autorizado a pena de morte, e porque nós também estamos numa situação de guerra, no país está também sob um novo regime, né? Num novo estado situacional. Muito bem. Aparentemente é démodé, mas em grandes países como os Estados Unidos, né? Na China, no Irã, né? A pena de morte está muito presente. Está muito presente, principalmente, por exemplo, na China, né? Em que uma ditadura forte, num peso estatal muito grande, tem um volume enorme de pena de morte, quando não se é nem assim internacionalmente gerenciado, né? Quer dizer, não se pode nem saber os motivos, os julgamentos são julgamentos assim que nós não podemos nem ter ideia de como que ocorre, o que está por trás, né? Quais são os interesses, etc, etc. Então, o tema de morte, o tema da pena de morte é importante. Daí o Rogério, que fez então essa nossa apresentação aqui, que eu fiz questão de colocar, mostra essa grande interrogação, porque a pena de morte faz com que o espírito continue, e aí, se ele não é orientado, vai ter uma situação extremamente desagradável, porque ele continua inimigo, continua rebelde e agora livre. Essa é uma situação que tem que ser levada em consideração. Então, há um caso interessante de pena de morte que Allan Kardec analisa, que depois, num futuro, a gente pode fazer essa palestra aqui, que é o padre Verger, que matou o cardeal Cibó. O padre Verger, engraçado, ele era a favor, ele era contra a Imaculada Conceição, quer dizer, que Maria nasceu sem pecado. O cardeal aceitava que Maria nasceu sem pecado. Pronto, ele foi lá e matou o cardeal no dia de Santa Gertrudes, a padroeira de Paris, Santa Genoveva, a padroeira de Paris, e matou dentro da igreja, né? E logo ele rapidamente foi preso ali, né? Porque era uma procissão, ele matou o cardeal numa procissão, ele foi preso e em menos de um mês ele já estava condenado. E Allan Kardec evoca ele, o padre Verger, né? E aí vem duas coisas. Primeiro, ele tinha um determinado conhecimento religioso e teológico e advocatício. E o Allan Kardec com todos os conhecimentos espirituais, né, passando determinadas informações para ele seguir o seu destino, né? Agora repare, então o espírito continua, se o espírito continua, a pena de morte é algo muito estranho. É estranho a gente abreviar a vida, que é a eutanásia. É estranho o aborto. É estranho o suicídio. Mas veja bem, no suicídio você está numa situação de terror, de pavor. Cada um dentro do seu mundo, quem tem um pouquinho de conhecimento psicológico, pode entender que a pessoa está sofrendo, está numa angústia. Normalmente é assim. Então há uma determinada explicação, ou podemos dizer, uma determinada aquiescência. No aborto também, a mãe pode estar muito nova, com medo, ou enfraquecida psicologicamente, e diante dessas situações todas, né, ela cometeu o aborto, né? E daí a maior responsabilidade do aborto é com relação ao médico, ao enfermeiro, ao profissional de medicina, que conhece bem a formação da vida e está afastado do problema emocional, mais do que a própria mãe, apesar da força biológica da mãe. No caso, eu falei da eutanásia, há situações em que a família se vê assim, mas não temos nada mais para fazer, e aí vem sempre aquela ideia, mas a pessoa está sofrendo,
Isso naquela época, antigamente, em tempos mais recuados, em que o mundo era só rural, ou melhor, que era de campo, no campo, quem ia ficar cuidando do doente se você tem que ir lá de madrugada, tirar o leite da vaca, cuidar do pasto? Então, não estou passando a mão por cima em nenhuma dessas situações. Mas no caso da pena de morte, não, é o Estado. O Estado apanha a pessoa, ela já está sob a proteção do Estado. Ela tem juiz, tem advogado, tem as testemunhas, tem a cadeia, tem um alimento, tem tudo. E aí o Estado resolve matar a pessoa. É extremamente infantil entre todas as práticas dessas que eu falei, eutanásia, aborto, suicídio, a pena de morte, é a mais ridícula, é a mais infantil. Porque o Estado já está cuidando da pessoa, ela já está presa. Então demanda, como o Rogério colocou ali, uma reflexão. A reencarnação sabe fazer isso muito bem. Porque ela faz no intuito pedagógico, de explicar, de ensinar, de orientar. Mas orientar eternamente para sempre, para haver um aprendizado do espírito. Vamos então ver o caso interessantíssimo entre o Francisco Pizarro, que lá em 1500, no século XVI, descobriu o Peru, o país o Peru, e o Mota Coqueiro, que era um grande fazendeiro no século XIX. Repare que há uma distância no tempo entre o século XVI e o século XIX. Outras reencarnações podem ter acontecido nesse intervalo. E essas outras reencarnações, vocês poderiam dizer assim, por que ele não pagou logo numa outra subsequente? Porque o processo não é de pagar, a vida não quer a dor pela dor. Ela quer que da dor se tire um aprendizado. Se você não tem capacidade para tirar o aprendizado da dor, a dor então não vem. A vida não quer a dor pela dor, ela quer que através da dor você tenha um aprendizado. No fundo, o que ela quer não é nem a dor, o que ela quer é o aprendizado do processo. E aí o Francisco Pizarro foi o descobridor do Peru, veio como grande fazendeiro que é o Mota Coqueiro, e nós vamos ver o papel de Dr. Bezerra de Menezes como espírita, porque o Dr. Bezerra veio num momento muito interessante do país, em que havia a era do Ari, que hoje chama, né? A abolição, a república e o espiritismo. Quer dizer, a abolição saindo daquele estado em que nós vivíamos, da exploração do negro e do preconceito, da mão de obra sem ser assalariado. A república onde nós deixamos a monarquia extremamente centralizadora para também começar a colocar o povo cuidando do seu destino, e o espiritismo que assume o papel do cristianismo e traz o cristianismo com as devidas explicações, com orientações espirituais. Então vamos lá. Como nós estamos na casa do Dr. Bezerra, e o Dr. Bezerra é que vai fazer, podemos dizer, a explicação espiritual do fato em si, e como o Dr. Bezerra é a reencarnação de Zaqueu, quando ele hospeda Jesus lá na sua casa, na época em que ele era Zaqueu, em Jericó, ele fala a seguinte frase para Jesus: eis que metade dos meus bens, Senhor, dou aos mendigos, e se defraudei alguém em algo, eu restituo o quadro. Então, com esta colocação de que ele dá metade dos bens para os necessitados, e se ele cometeu algum prejuízo, ele dá 4 vezes mais, significa que já naquela época, em confissão com Jesus, em bate-papo sem Jesus pedir nada a ele já se colocava como uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa honesta, ou como diz o Chico Xavier para Ivona do Amaral Pereira, já naquela época ele era bom. Então é esse espírito de apóstolo que veio nos trazer esse grande ensinamento da reencarnação. Mas assim, reencarnação por reencarnação, já está muito bem explicado, mas é como que acontece, porque há falhas em processos, porque há falhas em testemunhas, porque que situações inusitadas às vezes acontecem, e aí a reencarnação se cumpre. É esse mecanismo que o Dr. Bezerra vai mostrar para a gente.
Então vamos lá, Francisco Pizarro. Vamos começar com o sêmen ou germe do processo de erro. Francisco Pizarro Gonçalves, ele nasceu na Espanha em 1476 e vai desencarnar no Peru em 1541. Foi conquistador e explorador. Era bem essa ideia, né? Explorar é apanhar as coisas que existem no outro país e levar para suas terras, e não fazer lá um país melhor. Essa é a ideia do explorador. Diferente do colonizador, que ele vem colonizar e ele quer ficar aqui. E fazer daqui uma coisa melhor para ele viver. Não, ele só quer explorar. Conquistar, explorar uma riqueza e ir embora. E deixa lá tudo no mar de destruição. Ele era bastardo, né? Foi abandonado na igreja lá na Espanha, mas mais tarde o seu pai adotou. Então nós já temos que ver que ele psicologicamente já tinha uma frustração muito grande. Não é fácil você ser abandonado, né? Ser abandonado dessa forma assim, de ser largado na porta de uma igreja, e mesmo quando, ótimo que o seu pai o tenha aceitado depois, mas mesmo assim já causa uma quebra, uma racha psicológica fortíssima, né? Ele no início, para sobreviver, ele cuidava de porcos, como a única oportunidade que ele teve foi de se alistar no serviço militar, né? E daí começar a crescer de alguma forma na área militar, no caso na Itália. Logo, se ele está na Itália, repare que é como um mercenário. Vou participar de um exército, vou ganhar um tanto de dinheiro e vou guerrear pelo um outro povo. Quer dizer, não há vínculo de pátria, assim, vínculo empregatício para a situação de guerra. O oficial quase analfabeto, quer dizer, ele não sabia nada, e assim ele chega no Panamá, diante do mundo novo que é a América, né? Que Colombo tinha acabado de descobrir, um mundo novo com as possibilidades de riqueza. Em 1917, a primeira coisa que ele fez foi decapitar o Balboa, que foi o descobridor do Mar do Sul do Oceano Pacífico. Quer dizer, pelo Panamá se chegou a ver o Oceano Pacífico. O Balboa, então, teve um papel fundamental, descobriu novos mares, e, como ele era poderoso, foi disputa de poder, ele já começa mostrando para que ele veio, né? Vence o mais forte. Na luta pela sobrevivência, vence o mais forte. E no caso de sobreviver, é quem vai ter mais poder. Quem vai ter mais ouro. Poder significa ouro, ou melhor, riqueza. E aí começa então o papel dele de conquistador. Em 1524 ele ouviu que lá no Peru, era assim que se escrevia na época, que lá, né, se come e se bebe em vasilhas de ouro. Essa informação, se é verdade ou não, e depois, bem mais tarde, ele já tinha morrido, se descobre que era assim mesmo, né? O olho aumentou. É a minha chance de ter muito ouro. Em novembro, então, de 1924, por a intermediação do padre Luque, né? Todas as navegações havia a presença dos padres. Veja, quando o Cabral chegou aqui, ele veio com 8 franciscanos para chegar nas terras do Brasil. Em todas elas tinha a presença dos padres. A igreja era atuante em todo o processo das descobertas, né? Ele, por intermédio do padre, ele conseguiu patrocínio para a expedição. Arrumou 80 homens e 4 cavalos e teve, inicialmente, infrutíferos combates. Mas ele viu com quem ele estava combatendo, já começou a ter uma ideia. Aí, em 1526, ele faz o primeiro contato com os incas, através de um filiado dele chamado Bartolomeu Ruiz. Agora eu tenho contato com os incas, sei que eles são um povo organizado, e aquela ideia de que eles têm ouro, eles vão acabar entregando para a gente. E nós temos que arrumar uma estratégia de conquista, porque o ouro não chegou fácil. Ele então, com 160 homens mais cavalos, com embarcação à vela quadrada, um adiantamento que os incas não tinham em termos de navegação, ele descobriu lá homens, mulheres, quer dizer, era um povo com estrutura, e túnicas de lã e ornatos de ouro. Quer dizer, eles estavam fantasiados de ouro. Aonde está a mina? E roupas de qualidade. Tudo isso abriu os olhos dele.
começa o primeiro contato em termos de um relativo momento de agrado. Muito alcoolismo e exageros. Aí exageros são sexuais, né? Já que as mulheres nativas não tinham tanta barreiras sexuais, diferente da europeia, dada a relação com o cristianismo, né? Então eles aproveitaram muito o relacionamento sexual e o álcool com facilidade, já que fazer bebida entre os povos da América era muito mais lento, gradativo, né? Muita coisa eles faziam com os inhames, né? com cuspe, fazendo salivação, etc., para conseguir a fermentação. E aí, com a bebida com facilidade chegando, eles conseguiram lá muitas orgias. Eles já tinham experiência com os nativos da África, uma boa relação com os nativos. Eu botei esse boa aí em itálico, o sublinhado também, para dizer, boa relação assim, né? Os negros cederam com mais facilidade porque viram que a situação era grave, né? Uma boa relação é o toma lá, toma lá, toma lá e nada de dar cá, tá certo? Dar cá em termos de escravidão. Consegue chegar então no Golfo de Guayaquil, que é uma parte mais setentrional lá do Peru. Sem conflito, volta ao Panamá, trazendo alguma coisa de tecido, de ouro e prata, mas não na origem, e sim daquilo que as pessoas tinham. 3 índios foram presos e levados como intérpretes para poder mostrar para as autoridades o que esse tinha lá e como que eram as terras, para mostrar que não era só a palavra dele. Então tá aí esse primeiro encontro, criaram uma porção de fantasia, dizendo que os incas eram homens altos, imensos, com mulheres maravilhosas, com muito ouro, com muita bebida. Então as pinturas, né, as gravuras que eles levaram, as imagens que eles levaram para a Europa, foi de que vale a pena investir a gente tomar o Peru. E aí a relação dele, do Francisco Pizarro, entrevistando alguns, né? No caso aqui o Atahualpa, cheio de roupas, de vestes maravilhosas, com pedras preciosas, ouro, etc. Então ele resolve fazer a conquista dos Incas. Pizarro volta à Europa, lá na corte do Carlos V, né? Carlos V é muito importante, está muito ligado ao processo da reforma. Era o período da reforma. A igreja, então, estava muito atenta ao que estava acontecendo no mundo. No fundo, a igreja vai começar a se dividir desse momento, a partir de 1517. Tinha acabado de acontecer isso, e nós estamos em 1930, por aí, mais ou menos, né? Então, lá fez a apologia dos esplendores do Peru, e a corte ficou encantada. É assim, então, que em 1529 a rainha assina a capitulação. Tá certo, você tem direito de tomar o Peru, né? Você vai ser o nosso governador e o capitão-geral. Para quem não sabe ler, era bastardo, né? E começou como oficial na Itália. Puxa, ganhar título de governador da terra que ele vai conquistar, né? E dado pela rainha, o conquistador e explorador. Em 1532, há o primeiro estabelecimento hispânico no Peru, na cidade de San Miguel de Pirua. Conquista o Peru com 62 cavalos e 106 infantes. O cavalo era fundamental, eles não tinham. Então, quando ele chegava lá montado a cavalo, eles conseguiam destruir muitos índios, muitos nativos ao mesmo tempo. A conquista, então, grande foi no dia 16 de novembro de 1532. Ele convida o Atahualpa para um jantar. Conquistam, mostram um determinado poder, mostram uma boa relação, trocam um presente, vem jantar. E no jantar ele prende o Atahualpa. E vai começar o grande sacrifício do Atahualpa. Atahualpa vai ter um comportamento exemplar. Primeiro, com todo o sacrifício, nunca vai dizer para ele a origem do ouro. Diz que não tem, diz que aquilo apareceu, etc. Não vai dizer. Vai fazer tudo para ter uma boa relação social com o Pizarro, inclusive oferecer a sua filha para casar com ele, a sua filha de 12 anos, entre outras filhas que ele tinha, né? Uma de suas filhas, esse negócio de casar com 12 anos, isso eram as concepções da época, né? Chegou na puberdade, é casamento. Isso é natural, isso os índios são assim e acabou. Essa é a natureza humana. Os animais são assim.
Agora que nós temos a ideia de maturidade, de formação escolar, naquela época não tinha nada disso. Bom, então ele oferece a sua filha, quer dizer, a ideia agora, como em vários lugares do mundo, para se estabelecer a paz e a troca de favores entre dois reinos inimigos, era o casamento. Atahualpa fez isso, e conversou, e teve sempre a disposição do Pizarro, mas com todas as conversas sempre foi levando em banho-maria e não contou a origem do ouro. Aí uma das imagens desse grande guerreiro, desse grande imperador, né? Um espírito brilhante, que fez o máximo possível para defender o seu povo. Porque o problema não era dar ouro, é que com ouro acabava logo com tudo, destruía tudo. Por enquanto que não se soubesse onde que tinha ouro, tinha tortura a alguns líderes, mas o povo permanecia. E aí houve uma grande batalha, uma grande morte, e no caso o Atahualpa continuou, no caso foi preso, né, nesse jantar. Aproveitaram para destruir todos. Julgamento e condenação de Atahualpa. Como foi o... Atahualpa foi julgado por 12 crimes. 12 crimes dados pelo juiz Francisco Pizarro. Ele que determinou os crimes do Atahualpa. Atahualpa não fez crime nenhum. Atahualpa vivia no Peru com a sua turma. Tá certo? Quem chegou lá foram os espanhóis. Faz parte da vida um povo superior dominar o outro. E daí trocar experiência. A guerra é algo necessário para povos atrasados naquela época. Veja, quando Roma invade a Grécia, Roma era mais forte que a Grécia. Mas ao mesmo tempo ganhou o pedagogo grego, ganhou a cultura grega, ganhou a filosofia grega. Há uma troca de relações. Essa é a ideia. Mas ele vai estabelecer com os crimes. Primeiro dizendo que o Atahualpa era um rebelado contra a Espanha. Ele não era rebelado contra a Espanha. A Espanha que foi lá. Ele era rebelado porque ele não contava para a Espanha onde estava o ouro. Outro, ele vivia de idolatria. Mas é lógico, ele não era Jesus. Ele acreditava em outros deuses. E até quando o Atahualpa, o Francisco Pizarro falou de Jesus, ele achou até Jesus legal. É mais um, outro legal. Porque os meus também são muito bons. É isso? E... com isso foi um verdadeiro assassinato, não foi então um julgamento, foi um assassinato, tá certo? O Atahualpa não teve defesa, foi estrangulado então no dia 26 de julho de 1553. No dia 18 de janeiro ele funda a cidade de Lima, que é a capital do Peru, e no dia 26 de julho de 1541 ele é assassinado pelos partidários de Almagro. Almagro é um dos seus companheiros, que foi com ele, ajudou a descobrir o Peru e descobriu o Chile. E quando volta, já vem de olho na cidade de Cusco, no Peru, e aí com as riquezas, com belezas maravilhosas no Peru. E ele então faz guerra contra Pizarro e seus irmãos, inclusive prende uns irmãos de Pizarro, de Pizarro, que é o Hermano Pizarro. Ele prende, depois o Hermano Pizarro se livra, mata o Almagro. São coisas da conquista, né? Mata o Almagro e os partidários de Almagro, comandado pelo filho de Almagro, o velho, que é Diego Almagro, o moço, que é o filho dele, junta um grupo, vai lá e vai matar o Francisco Pizarro. Esse foi o final da conquista. Passa-se então do século XVI para o século XVIII, não sei quais reencarnações tiveram aqui nesse intervalo, mas no século XVIII ele vem como Mota Coqueiro. Manuel Mota Coqueiro, conhecido como a Fera de Macacu. Rico fazendeiro do norte fluminense. E tinha a fazenda Coqueiro que ficava no campo de Goitacazes, por isso o nome Mota Coqueiro. Mas Coqueiro por causa de uma fazenda lá em Campos. Mas toda a situação vai acontecer numa outra fazenda, ele tinha muitas, 5 fazendas, foi na fazenda Bananal, em Macaé, ou Macacu. A sua segunda esposa chamava Úrsula das Virgens Cabral. Cabral sempre aí, né? Ele tinha 5 propriedades, entre ele e a fazenda do Bananal, que fica no atual município de Cachoeira de Macacu, que antigamente pertencia a Macaé, antiga freguesia de Macaé. Fim do tráfico negreiro, era o período porque em 1850, na lei
Eusébio, na lei Eusébio, é proibido o tráfico negreiro. E ele assumiu isso, Francisco Pizarro. Ele já veio com ideias bem modernas. Ele já queria dar liberdade para os negros de suas fazendas. Então ele assume o fim do tráfico negreiro, inicia a parceria com colonos livres, transformando pretos em livres, inclusive para administrar as suas fazendas. E lá na fazenda Bananal ele coloca como meeiro Francisco Benedito da Silva. Francisco Benedito da Silva é o nome católico ou ocidental de um preto, de um africano, né? Mas ele coloca como meeiro. O que é meeiro? Metade para mim, metade para você do lucro que der na fazenda. Ele era então o administrador, podemos dizer, da fazenda. E o que acontece? Ele tinha uma filha chamada Francisco. Ele teve um caso amoroso, Mota Coqueiro, com essa menina. Aí já começa a ter problema, né? Porque agora ele está se metendo com o seu meeiro, ou melhor, com aquele que está administrando a fazenda. E ele só queria, ele dava liberdade para os negros, mas ele ainda não queria chegar à condição de casar com uma negra. E aí era só o namorico, né? Mas aí começa a criar animosidade. Ela fica grávida, gera-se conflito. Ela espera vantagem econômica porque estava grávida, ter terras, ter dinheiro, etc. E ele faz então uma tentativa de despejo, se une com pequenos proprietários e faz uma emboscada com agressão para colocar eles para fora. Tudo porque ela engravidou, ou tudo porque ele se relacionou com ela. E não tem problema ele se relacionar com ela, mas não com ideias como ele queria, só de interesse para ele, sem amor. E ela também viu vantagens econômicas. Primeiro que ela tinha de cuidar do filho, e depois oportunidade de crescer. Aqui fica aquela coisa assim, que nem essas namoradoras de jogador de futebol, né? Vale a pena investir, né? Naquela época ela estava investindo no fazendeiro. Muito bem. Manuel Mota Coqueiro, o Fera de Macacu. Com o fim do tráfico negreiro, passa a ter parceria com o colono livre, lá na fazenda Meeiro, lá com eles, né? E ela fica grávida, bom, nós já comentamos isso. Ele tinha inimigos pessoais. E por quê? Porque ele tinha influência política. Agora nós já estamos vendo que, além daquela coisa da menina grávida, de botar ela para fora, e do processo de libertar preto, que causou muito ódio nas outras fazendas que não queriam libertar os pretos, ele estava arrumando inimigo para tudo que é lado. Até com quem não queria libertar os pretos. E ele libertando os pretos, transando com a filha de um preto, que era seu meeiro. E, além do mais, que ele tinha influência política. E quando envolve política, também tem inimigos. E tinha um caso sério. O Julião Batista Coqueiro foi fazer estudos em Macaé. Era primo dele. 25 anos antes, o seu primo foi estudar, e o Mota Coqueiro aproveitou que ele estava estudando e cortejou a noiva dele. E acabou casando com a moça. E casando com ela, né? Que logo depois morreu, é a sua primeira esposa, depois ele vai casar com a Úrsula. Olha as tramas, ele só está arrumando problema, né? E aí o primo ficou com muita raiva dele. Mas foi há 25 anos atrás, ele casou mesmo com a moça, mas ele casou com ela. Mas o outro estava estudando, gostava da noiva, achou que ele não fez o papel correto. E, achando ou não, gerou mais essa inimizade. Então, estão notando como a teia da aranha, né? A rede da vida está fazendo todo um entrelaçamento. Daqui a pouco, quando ele cair na rede, vão ser tantos fios puxando ele para o problema, que vai ser difícil depois ele soltar. Mota também expandiu as suas terras, porque os jesuítas foram expulsos do Brasil. Por exemplo, aqui na Tijuca, toda essa parte aqui do Maracanã, toda essa parte aqui que vem da Mangueira para cá, e passando ali que a gente chama o bairro São Francisco Xavier, por isso que essa rua se chama São Francisco Xavier, tudo isso, até lá o Estácio, chegando um pouquinho antes do Estácio, nós temos ali, como é que é aquele bairro?
Rio Comprido, todo esse pedaço, do Rio Comprido até a Mangueira, tudo pertencia, e São Cristóvão, tudo pertencia aos jesuítas. Tudo era plantação de cana. Por isso o bairro aqui, São Francisco Xavier, que é um jesuíta, que foi o jesuíta que fez a expansão para o Oriente, para a parte do Oriente. Então era a terra dos jesuítas. Quando eles foram expulsos do Brasil por Marquês de Pombal, muitas das suas terras ficaram vazias, e essas terras foram sendo tomadas, tá certo? E ele aproveitou para tomar terras. E os outros proprietários menores queriam também as terras. E ele, como era mais poderoso, pegou mais terra que os outros, mais inimizades. Foi colocando a cerca além do devido. E o outro queria um pedacinho também, mas ele, como era mais poderoso, colocou a cerca dele mais longe, na terra que era dos antigos jesuítas. E aí vai acontecer um crime. Em 1852, numa noite chuvosa, a família do Francisco Benedito, lembra que ele namorou a filha do cara? E que foi o meieiro que foi expulso, que ele expulsou? A família do Francisco Benedito foi morta a facões. Assassinos, mais ou menos 8 negros. Escapou a Francisca, grávida. A tal que ele namorou, estava grávida, essa conseguiu escapar. Mas os outros todos foram mortos. Mortos o Francisco Benedito, a esposa dele, 3 adolescentes, mais 3 crianças. Os seus corpos foram empilhados e a casa incendiada. Botou um corpo em cima do outro e tocou fogo na casa, depois de ter matado todos eles. 8 de uma vez só. Todo mundo sabia. Primeiro que ninguém em volta gostava dele, nem da família gostava dele, né? Assim. E tinha um outro problema. Todo mundo sabia que ele criou problema com o meieiro Benedito. E que a filha do Benedito estava grávida e foi amante dele. Quem vai ser o culpado? Tá certo? As coisas começam a montar. E repare, como a vida inteira, todo mundo morre. E a coisa mais fácil é uma grávida morrer também, porque a grávida tem dificuldade de fugir. Mas olha o mecanismo da reencarnação. A que foge é a grávida. E a grávida por aqui, que queria levar vantagem econômica, e que teve a gestação com o Francisco, com o Mota Coqueiro. Mota Coqueiro chegou à tarde à fazenda Bananal, que é lá de Macacu. Ele só chegou à tarde, mais ou menos no horário do crime. Ora, mas ele chegou para ir na fazenda, ele foi na fazenda dele. E o crime aconteceu no mesmo horário que ele chegou. Puxa, e ele era inimigo do cara. É muita coincidência. Mas não notaram nada de anormal, ele chegou normalmente, e estava distante a só 2 quilômetros do crime, é muito próximo. Olha, nada de anormal, mas perto, tão perto assim do crime. Francisca fugiu, passou 2 dias na mata, a grávida, se abrigou na fazenda de André Ferreira dos Santos e pediu ajuda a esse fazendeiro. Os fazendeiros não gostavam dele. Primeiro porque ele deu liberdade para os negros, depois porque ele era político, e depois porque ele tomou muitas terras. E aí o fazendeiro foi informar os policiais que eram amigos dele. E influenciado pelo Julião, o tal primo que ele pegou a primeira mulher, a primeira noiva dele, que foi a primeira esposa dele. Influenciado pelo Julião, acusou o Mota Coqueiro. Ele é o mandante. Poxa, ficou tudo assim bem montado, né? Ele chega quase na hora do crime, a 2 quilômetros do crime. Quem morre é o inimigo dele, tá certo? Quem está denunciando é um próprio parente dele, não é certo? A mulher conta coisas grávidas, a grávida disse que ele foi o mandante. Olha que coisa, junto isso tudo. São provas e mais provas. E a gente chega e diz assim: hoje o Brasil está vivendo esse negócio de delação premiada. Aí o sujeito fala lá o que quer. Será que o que falou é verdade mesmo? E se a lei fala no Brasil, prestem atenção, que tudo tem que ser autorizado judicialmente para depois ser divulgado, no exato momento que é divulgado antes, é má fé de quem? Se os políticos são corruptos, os policiais também não são? Quem está descumprindo o quê?
Agora, quando há o julgamento, tudo correto, dentro da lei, por isso que o certo é esse. O que eu estou contando para vocês, se eu paro a palestra aqui agora, sem fazer algumas interferências que eu estou fazendo, e vou embora, Mota Coqueiro é ocupado. E vocês todos dizem, ele é ocupado. Se eu chamo vocês para serem testemunhas, e diante de um tribunal de justiça, eu faço isso que eu fiz aqui agora, vocês todos vão votar que o Mota Coqueiro é ocupado. Acabou. São as evidências. O Código Criminal é de 1832, foi revisado em 1841, começa o julgamento dele e o Código dizia o seguinte: escravo não podia testemunhar contra o Senhor. Está lógico esse testamento? O sujeito é escravo. Quem gosta de ser escravo? Se chama o escravo e pergunta para ele, vê que o teu senhor fez aquilo de errado, ele vai dizer o quê? Como acreditar num escravo? Então o escravo pode ser informante, mas não pode ser testemunha. Ele não tem voz de testemunha. Ninguém está apoiando escravo aqui, não. Só estou dizendo, numa situação em que se tem escravo, um escravo não pode ser testemunha. E o código está correto. Só na qualidade de informante. Ele dá uma informação, é uma coisa. Agora, essa informação não pode ter peso de condenação. Tá certo, doutor advogado? Então, pegaram uma escrava chamada Balbina. Ela foi ser testemunha. Houve uma confusão tremenda, porque ela devia de ser informante, não testemunha. Ah lá, já primeiro grande erro no processo. O processo não informou as roupas na cama de Balbina. As roupas estavam lá na cama dela com sangue. Por que a roupa estava na cama daquela escrava? Qual era o motivo? Mas as testemunhas chamaram os desafetos políticos dele. Mas desafeto político, o cara já não gosta dele. Os pequenos proprietários e antigos desafetos, aqueles que ele tomou mais terra na liberação da terra dos jesuítas, o julgamento está cheio da seguinte frase: ouviu dizer. Testemunho, o que você acha? Eu ouvi dizer. Não, você não pode ouvir dizer. Você viu ou não viu? Você sabe ou não sabe? Ouviu dizer, não serve para julgamento. Os jornais começaram a dizer, ele é o fera de macacu, ele é o fera de macacu. Aí tomou conta da população. Como começa, fulano é corrupto, e aí daqui a pouco começa a população, ele não presta, e se um sujeito passa na rua, como vários aí vão em restaurante e tal, são perseguidos e ofendidos no avião, etc, etc. Sem passar a mão por cima e nada. Mas é que as pessoas vão sendo tomadas por emoção, é uma situação extremamente passional. E a população, então, agitada, ameaçava de lixamento o Mota Coqueiro. As roupas, as provas processuais foram expostas na rua. Como você pode pegar depois as roupas que encontraram e botar na rua? Na frente para todo mundo um pegar, o outro ver. Que isso? Acabou a prova. Os madeireiros que estavam na reunião, na hora do crime com o Mota Coqueiro, esses não foram chamados para testemunhar. Olha bem. A reencarnação funcionando. O feitor que administrava a fazenda do Bananal, esse fugiu com alguns escravos. Então também podiam chegar e pegar o administrador agora da fazenda lá de Bananal, né? E falei, vem cá, você que é o administrador, o que você sabe? O sujeito fugiu com o escravo. Fugiu porque tinha culpa ou fugiu porque estava com medo? Quando ele viu o patrão preso. Mota Coqueiro arrumou vários advogados, mas nada deu certo. Foi condenado à pena de morte em 2 julgamentos. Apelou no segundo julgamento e no segundo foi condenado. A investigação. Fizeram busca na fazenda Bananal. Encontraram roupas acidentadas, ensanguentadas, na cama da escrava Balbina. Por que essas roupas estavam lá na cama dela? Essa escrava era da nação Cabinda, ela era líder religiosa. Líder religiosa do candomblé tem muito sacrifício. Sangue era para sacrifício? Tinha vínculo religioso, o crime? Nada disso foi investigado. Que tipo de líder religiosa que ela era? A Balbina acusou o líder do grupo como assassino. Ela acusou o feitor da fazenda Bananal, que é o administrador que tinha fugido, que era seu ex-amante.
que casou com uma outra mulher e que era um nego livre e ela não. Se ela não era nego livre, ela tinha, se ele era nego livre e ela não, que o seu patrão não liberou ela, será que ela tinha raiva que o outro? Será que ela tinha raiva porque o outro casou com uma outra mulher e não com ela era ex-amante dele? Isso tudo também tem que ser investigado. Ela fez isso de vingança? A investigação levou alguns presos. Primeiro, 2 agregados livres, que eram guarda-costas. Um chamado Florentino da Silva, outro Faustino Pereira. Sendo que esse Faustino Pereira era fugitivo, estava fugido da polícia e já tinha assassinado o tio há 20 anos. Então, será que esse cara serve para testemunha? Um cara que está fugido da polícia, que tinha matado o tio há 20 anos estava fugido, serve para testemunha? E ser preso em que sentido? Quem era ele? O outro que foi preso é um escravo, sempre sobra para o escravo, né? O nome dele era Domingos, foi preso. Mota Coqueiro fugiu, mas um mês depois foi pego. E aí, como eu disse, teve 2 julgamentos. Em 2 julgamentos ele pediu a ajuda de Pedro II. No último, apelou, como dizia a Constituição dizia que tinha a graça imperial. A justiça do Conselho do Estado negou. E Pedro II concordou. Fato raro, porque era melhor ele mandar para as penas perpétuas. Porque ele fazia isso, mandava as pessoas para a galé e para a prisão. O irmão dele, ele na gestão, quer dizer, aqueles que cuidam da criança, como é que é o nome? O tutor, ele de Pedro II, pegou o avô de Pedro I, perdão, aí no caso foi isso não, foi Pedro I mesmo, no governo de Pedro I, na Revolução do Equador, no Ceará, Pernambuco e Paraíba, o avô de Dr. Bezerra de Menezes, Coronel Bezerra, foi preso e condenado, e ele era para ser condenado à morte, que foi comutada a pena de morte para ir para o exílio no Maranhão. Então era comum, quando o sujeito era branco e rico, mandava no máximo para as galés, mandava no máximo para um exílio. Só que o avô do Dr. Bezerra, quando estava indo para o exílio, morreu no caminho. Mas veja, esse era o comum. Mas Dom Pedro II, que é tão caridoso, muito mais do que o próprio Dom Pedro I, pá, não deu a graça. Não sei se ele estava tão envolvido com o povo, isso tomou tantos jornais, tanto que ele ficou envolvido pela opinião popular, talvez, julgo eu, porque eu não tenho essa prova. Mas diante dos documentos, né, ele negação rara, porque ele era um homem branco e rico, né? Mota Coqueiro então negou até o fim. Não fui eu. E foi ser estrangulado assim. Penou na prisão do Rio de Janeiro, foi concedida a ele a visita só do enteado, negação da graça do imperador, deram para ele uma melhor prisão, deram para ele uma melhor alimentação, deram auxílio médico, mas pena de morte. Isso que a gente não entende. Foi a última. Depois daí, Dom Pedro II não autorizou mais pena de morte. É lógico que tinha pena de morte de negros que aconteciam na fazenda, mas isso aí era coisas que não chegavam nem lá na corte. Quando chegava sem força, né? E ele foi enforcado. Aqui, hoje, é na pista de atletismo do Colégio Estadual Luiz Reis. Esse colégio existe lá em Macaé, e aqui precisamente era a forca. E lá, em Macaé, ele fez a confissão. E o padre ouviu a confissão e não podia contar a confissão, o padre ficou transtornado. Mota Coqueiro contou algo extraordinário. E sempre mantendo isso, não fui eu. Muito bem. O médico, Dr. José Manuel Velho da Silva, o médico que acompanhou o enforcamento, disse a frase de Mota Coqueiro: o crime fez, porém eu sou inocente. Peço perdão ao povo e à justiça, como eu perdoo a todos do meu coração. O médico escreveu isso. Olha que lucidez na hora da morte. O crime aconteceu, eu não nego. Não fui eu. Mas peço perdão ao povo, à justiça, por tudo isso. Mas não fui eu.
E não nego que o crime aconteceu. O padre ficou transtornado, o médico ficou surpreso. No dia 6 de março de 1855, não se tem hoje precisamente o ano, mas foi ali, 55, 54, 56, os cúmplices dele, né, os outros que tinham sido presos, no dia 23 de junho, não quiseram socorro espiritual, não quiseram ajuda de padre, porque eram pretos, e aí preferiam se entregar às suas entidades ou não, revoltados não quiseram. Muito bem. O enforcamento, então, né? A história, um dos maiores erros judiciários do Brasil. A última execução no Brasil, a última porque eu continuo botando assim por causa dos negros que continuaram morrendo aí, muitos nas fazendas. Pena de morte foi abolida na Constituição de 1891. Quer dizer, a Constituição da República acabou com a pena de morte, mas com esse direito da pena de morte em situação de guerra, né? E ele fez, na hora da morte, uma maldição, a maldição de Macaé. 100 anos de atraso pela injustiça da minha morte. Na hora que ele estava sendo enforcado, ele falou isso. Então, eu peço perdão, não fui eu, mas Macaé, por que está fazendo, vai ter, por causa dessa injustiça, 100 anos de atraso. E Macaé realmente nunca se desenvolveu, só a partir dos anos 50, quando começaram as pesquisas do petróleo. 100 anos, mais ou menos, certinho. Aí as pesquisas do petróleo e tal, e Macaé ficou uma das cidades mais ricas e com índice de desenvolvimento e renda per capita do país. No entanto, agora está nessa crise aí toda do petróleo, né? Dos royalties, essas coisas, e da Petrobras. 25 anos depois dele ser enforcado, e foi interessante que na hora que ele foi enforcado, ele não morreu. O médico foi lá, olhou, viu que ele ainda estava vivo. E aí o Carrasco teve de se pendurar no corpo dele e puxar para baixo. Então foi bem o caso não foi enforcamento, foi um estrangulamento, como no caso ele fez com o atual. Tá certo? 25 anos depois, um moribundo chama um padre e diz assim: eu é que matei. Mota Coqueiro subiu no patíbulo inocente. E o padre diz isso. 25 anos depois, a história mostra um fim extremamente trágico. Pena de morte, e mataram um inocente. Inocente? Sim, se for como Mota Coqueiro. Mas inocente como reencarnação, não. Mas não justifica a pena de morte, tá certo? Mas justifica porque com Mota Coqueiro também acabou-se com a pena de morte no Brasil. Olha como a vida trabalha em todos os sentidos, né? E ela orienta em todos os sentidos. Foi uma grande pedagogia para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, porque essa informação do padre saiu nos jornais, isso saiu na imprensa. E foi algo estarrecedor. E o que acontece? Livros. O primeiro grande jornalista lá, José do Patrocínio, escreve um livro dizendo sobre Mota Coqueiro ou a pena de morte. O patrono dos jornalistas, olha que coisa. Negro, adotado por um padre, José do Patrocínio, que depois vai ajudar tanta família do Dr. Bezerra de Menezes, fala dessa grande injustiça. Depois, o último enforcado, um outro livro. Eu trouxe aqui depois, vocês poderão fuçar, aqui se vocês quiserem, 2 desses livros, o do José do Patrocínio e o do Godofredo Tinoco. O outro está lá em Petrópolis. E o filme que eu emprestei aí, está com a Fernanda, e que algumas pessoas viram, que é o Sem Controle, do Moscov, que é um filme muito interessante, e que é interessante que ele vai fazer um teatro dentro de um hospício, os loucos levam a sério e matam ele, quer dizer, matam o personagem e matam o artista, né? O que aconteceram com as outras pessoas? Olha aí, quando você não tem que passar por aquilo naquele momento, tudo flui e você não entende por que você pensa que está livre. Fernanda, você trouxe o filme? Por favor. Não tem problema, meu amor, é só para mostrar. E aqui o filme, só para fechar. Então, outros destinos. Vamos lá. A Úrsula das Virgens, a primeira esposa, morreu louca, cercou de ano depois. Será que ela pagou alguns negros porque ela tinha ciúme do Mota Coqueiro com a mulher grávida?
Corre-se muito isso. Julião, o primo, e outros parentes abandonaram o sobrenome Coqueiro. Esse nome não nos interessa, é um nome marcado de forma de um crime horrível, e aí começaram a usar outro nome. A Francisca, grávida e sobrevivente, ninguém sabe mais dela. Sumiu. O que aconteceu? Nada foi registrado. A Balbina, a escrava que entregou uma moção de gente, o destino dela não se sabe. Apenas sabe que ela, doada informalmente ao enteado, quer dizer, continuou escrava, e arrolada ao testamento de Mota Coqueiro. Ora, então no testamento de Mota Coqueiro, ela foi arrolada para ganhar algum bem. Inimigos, quer dizer, até isso houve uma caridade para com ela. Os inimigos prosperaram. A política, os negócios, eles prosperaram. Então o crime foi por causa de terra? O crime foi por causa de política? A população ficou tempos duvidosa. Ele foi realmente o assassinado ou não? Depois que ele foi enforcado e falou aquelas palavras, não fui eu, ficou aquele negócio. E a hipótese da inocência predominou. Para o povo, o que predominava, em termos de uma estatística, que ele era inocente. Para os arquivos de reencarnação, isso que vale. Para um espírito que paga um débito, o que vale é isso, é se sentir inocente e ver, de alguma forma, alguém o considerar inocente. Aí surge Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes espírita, frequentando o grupo espírita Ismael, e escrevia na imprensa no jornal O País. E lá no grupo Ismael ele recebe a mensagem de Mota Coqueiro, que conversa com ele. E fala que ele foi o Francisco Pizarro, que tudo aconteceu para favorecer a reencarnação. Esse aqui é um dos quadros mais antigos, estava jogado lá, o Oceano Vieira de Mello descobriu, lá na Federação Espírita Brasileira em Brasília, abandonado num arquivo lá. Aí ele encontrou e esse quadro está sendo restaurado. Nós publicamos um livro sobre a reencarnação, que é a pluralidade das existências da alma, de André Pesali, que é o melhor e o mais completo livro sobre reencarnação. E o Dr. Bezerra, em mais de 80 artigos, usou esse livro. Artigos que ele escrevia toda semana na imprensa, no jornal O País. E ele, então, vai fazer comentários sobre a reencarnação. Diz Dr. Bezerra: não nos é dado, enquanto estamos prisioneiros da matéria carnal, conhecer o que fomos em existências passadas. Principalmente se você tem que passar por um karma pesado. Quando não tem um objetivo para você escrever alguma coisa e desenvolver algum projeto, muito bem. Mas quando você está na iminência de projetos de dor, essa informação não é passada. Diz Dr. Bezerra: acreditam todos que vivemos pela primeira vez. Isso era a opinião daquela época. Hoje a ideia de reencarnação está aí para tudo que é lado. Acreditam alguns que acabarão com esta única vida. Os padres, opinião da época, definem o futuro do homem por toda a eternidade. Quer dizer, se ele fez um erro, ele vai para o inferno para sempre. Se ele fez só coisas boas, ele vai para o céu. Raramente alguém vai para o céu. E os materialistas dizem: só admite um nada quando se extingue o sopro vital. Nessa luta, diz Dr. Bezerra, são os pobres cegos, são intransigentes, eles não têm experimentação. Eu tenho experimentação, porque eu utilizo as reuniões mediúnicas para pesquisar. E o que eu encontro, diz Dr. Bezerra? Bezerra diz: tantas vezes viu o fato material de que os espíritos foram as pessoas que viveram aqui na Terra. Quem são os espíritos? Olha o que a igreja queria, são os demônios. Então, não, mas ele viu pela experiência, por aquilo que eles contam, nas muitas reuniões que ele frequentou, principalmente lá no grupo Ismael, que os espíritos que se comunicam são as pessoas que viveram aqui na Terra. E ele prossegue: a comunicação dos espíritos e a prova da pluralidade da alma, ou das existências, ou a prova da reencarnação. E repare aqui, eu trouxe o artigo do Dr. Bezerra, que ele vai falar sobre o Mota Coqueiro. Então está aí o artigo na imprensa, já eu vou dar a página, vou dar tudo para vocês. Mas repare que ele está contando a comunicação que ele recebeu de Mota Coqueiro e o estudo que ele fez sobre essa comunicação.
Exemplo, diz Dr. Bezerra. Qual é o exemplo de que os espíritos são as pessoas que viveram aqui? Um exemplo, a manifestação que eu tive do Mota Coqueiro. Esse é um exemplo. Mota Coqueiro disse para Bezerra que era inocente do crime que se lhe imputou e o levou a cadafalso. Disse mais, a injustiça do homem serviu à justiça de Deus. Remiu os crimes que cometera como Pizarro. Aí ele informa, eu fui o Pizarro, né? Foi a injustiça dos homens, mas favoreceu a justiça divina. Eu paguei o que eu tinha de pagar. Diante do tribunal da minha consciência, eu cumpri tudo que era necessário. Aí com os outros são os outros e os outros passarão pelo seu processo de libertação. Não vamos esquecer que há pouco tempo atrás, e que Deus ilumine o prosseguimento da alma deste companheiro que eu vou citar aqui agora, houve um grande crime esquisitíssimo, ainda não devidamente solucionado, de um bicheiro em Cachoeira de Macacu. Os outros são os outros e acontecem em outras épocas, em outros momentos, que podem levar 100, 200, 300, 1000 anos, seja lá o que for. A vida é sábia e o objetivo da dor é puramente pedagógico. Se não há ensinamento, não resolve. Fala Dr. Bezerra, ou melhor, Dr. Bezerra diz que o Espiritismo fala sobre isso. O quê? Diz ele, Deus em seu infinito amor por seus filhos, pune-os por suas faltas, e sua punição é para que eles se lavem daquelas faltas e subam a escada da evolução. Logo, só tem um objetivo a dor, subir na escala evolutiva. Há, pois, justiça e misericórdia nos castigos que Deus inflige, assim como há misericórdia nos prêmios aos que adquiriram merecimento. Quer dizer, se você ganha favores, é um prêmio, é justiça, tá certo? Se você passa por processos de dor, também está funcionando a justiça. Continua o Espiritismo, diz Bezerra, ora, enquanto o culpado se obstina na culpa, Deus os castiga por sua obstinação. Desde, porém, que se arrepende do mal que fez, desce sobre ele o seu perdão. Então, se o sujeito se arrepende, está perdoado. Mas por que ele tem que pagar? É ele que pede. A vida não exige que ele passe, veja bem, a vida não exige que você passe por cada falso. A vida não exige que você passe pelo enforcamento do espírito consciente. Se ele já planejou isso, se ele já está consciente, é ele que pede para uma porção de exemplos, de uma porção de soluções que vão ser dadas para a vida. O povo inteiro vai aprender com isso. O Espiritismo aprendeu, as palestras acontecem, tá certo? E a pena de morte foi extinguida. Então, por causa disso, é que o espírito escolhe. E porque diante do tribunal da sua consciência, ele se sente livre. Que o grande problema é de um outro caso, analisado por Allan Kardec, em que o sujeito enterrou a mulher viva. Pegou a mulher, foi lá, pegou ela, botou ela enterrada e tacou coisa por cima e ela foi morta lá. Aí, quando ele chega no plano espiritual, ele é recebido por quem? Por ela, ela adorava ele. Sabe o que ela fez? Um grande mal para ele. Ela disse, meu amor, eu te perdoo. Parece que isso é muito bom. E é bom mesmo. No caso dela, foi bom e foi verdadeiro. Mas para ele foi uma dor violenta. Porque ela era evoluída e ela crescia. Primeiro que ele não podia ir. E ele ficou com a consciência pesada. Ele ficou com a consciência pesada. Então, eu quero passar por isso de alguma forma. Mas a vida foi generosa. Ele planejou que ele ia ser enterrado vivo. Mas, no caso da mulher dele, ele foi lá, pegou ela viva, jogou no buraco, aquela coisa toda e enterrou. No caso dele, a vida permitiu que ele tivesse um mal súbito, tivesse um desmaio. Como era naquela época, foi considerado morto, foi enterrado. Aí no caixão é que ele acordou, mas já enterrado. Aí não conseguiu sair, comeu a mão para se alimentar. Como tinha perdido um colar da família, foram atrás do colar e disseram, será que de alguma forma o colar caiu no caixão?
desenterrar o caixão, fazer a autópsia. E para desenterrar, a autópsia não, fazer a averiguação. E encontraram o colar lá e encontraram a mão dele assim comida. Aí viram então que ele tinha acordado dentro do caixão. Allan Kardec evoca ele, porque mandam da Itália essa informação para Allan Kardec, e ele então faz essas devidas explicações, dizendo que a vida até foi misericórdia com ele, misericordiosa com ele, no planejamento que ele fez, e que ele não tinha força moral para olhar para a esposa, que toda vez que olhava ele só via aquela cena de crime, aquilo marcava, manchava o seu perispírito, e como o perispírito é ideoplástico, ele sentia toda a sensibilidade daquele processo de dor e toda a marca da dor estava com ele. Isso é uma outra palestra, numa outra oportunidade a gente pode fazer aqui, né? Antônio B., o homem que foi enterrado vivo. Continua o doutor Bezerra de Menezes. O perdão, porém, se suspende, com o perdão, porém, se suspende o castigo. Não lava a alma da mancha da culpa, com a qual jamais poderá subir às regiões do puro espírito. Olha lá. O perdão, porém, não suspende o castigo. Não lava a alma da mancha da culpa, é isso. Ele fica manchado. Ele é perdoado, mas está com a consciência pesada. E aí ele não consegue subir às regiões mais puras. Segue-se, pois, diz Dr. Bezerra, ao perdão a expiação, que é também prova da sinceridade do arrependimento. Esta expiação e esta prova deve-se fazer nas condições em que se delinquiu, isto é, na vida corpórea. Não foi lá que você fez o erro? Então você volta para a mesma situação para viver essa experiência. Daí, diz Bezerra, concluindo, a necessidade da reencarnação. Ele assina como Max, que era assim que ele assinava, e é Bezerra de Menezes. Está no jornal O País, foi publicado numa segunda-feira, no dia 18 de agosto de 1891, na página 2, coluna 8, no número do jornal 3.398. E também no seu livro, ele depois vai ser publicado esse artigo, Espiritismo e Estudos Filosóficos, no volume 2, número 92, nas páginas 381, 382. Ou melhor, tudo devidamente registrado por Dr. Bezerra. Qual é o impacto? Se isso tomou conta da população. Prestem atenção. Se todo mundo falava disso, depois quando houve a informação, 25 anos depois, que ele não era culpado, o padre disse, e o doutor Bezerra vai na imprensa, no jornal mais lido da América do Sul, que era o jornal O País, e publica mensagens de Mota Coqueiro, confirmando que ele não foi o criminoso e que ele é a reencarnação do Francisco Pizarro, que há uma justiça na reencarnação, houve aprendizado de todo mundo. Então o apóstolo Bezerra de Menezes fez o papel da divulgação do espiritismo, da sobrevivência da alma, da reencarnação, da justiça divina, da misericórdia divina, da lei de causa e efeito. Ou, como diz Jesus, vai e não erres mais, que falou para a mulher. A ideia é que Francisco Pizarro, aprendendo, não erre mais, e se errar, você tem a oportunidade da reencarnação, porque Deus é misericordioso para com todos os seus filhos. Concluindo, quando o doutor Bezerra, como Max, como Zaqueu, fala que dava metade dos seus bens aos pobres, e a todo aquele que ele defraudou ou prejudicou, dava 4 vezes mais, já era bom naquela época, Jesus responde para ele: hoje aconteceu a salvação na tua casa. Guardando as devidas proporções, esta casa, que é o Regeneração, foi fundada pelo Bezerra Zaqueu, é a casa de Bezerra. Hoje também aqui aconteceu a salvação nessa casa, porque hoje aqui nós estamos contando para encarnados e desencarnados que a justiça divina funciona. Funciona por meios os mais estranhos, simples e singelos, que você não entende porque tudo que você vai tentando fazer não vai dando certo. E de repente, como diz Chico Xavier, tudo aquilo que foge do teu destino, que você não pode controlar, se chama karma. Ou, segundo Bezerra, lei de causa e efeito. Muita paz, fique com Deus, eu desejo a vocês um 2017 maravilhoso, um 2017 cheio de alegria, cheio de crescimento espiritual, cheio de misericórdia divina e também um Natal com a família de vocês, cheio de luz, cheio de alegria, com muita
muita farra, com muito sorriso, e não esqueçam de me incluir nas orações de vocês. Muita paz, fique com Deus. Você que está saindo aí, ó.